Nós temos uma ideia muito esquisita de que a gente tem uma liberdade muito grande na vida. A gente acredita que nossas decisões são tomadas deliberadamente, que aquilo que a gente faz tem a ver com aquilo que eu decido e aquilo que eu decido livremente. E se a gente for verificar corajosamente, isso não é uma realidade. Nós somos completamente moldados pelas experiências que passamos ao longo da vida, tanto de maneira positiva quanto de maneira condicionativa, e isso faz com que as nossas ações tenham muito pouco de liberdade contida nelas. Aquilo que a gente gosta, por exemplo, tem muito a ver com aquilo que a gente foi exposto na infância. Eu estava agora mesmo respondendo um comentário na Member Kit de um aluno falando sobre como ter passado a infância em contato com a natureza moldava ele, fazia com que até hoje para ele a natureza fosse um recurso. Eu já contei isso em outro momento, que para mim a natureza não é um recurso. Eu não relaxo ao ar livre, eu relaxo muito mais num shopping. E quando eu penso na minha infância, eu lembro que uma das experiências mais positivas e antigas que eu me recordo foi quando inaugurou um shopping na minha cidade, e eu e um primo meu tínhamos o hábito de juntar o dinheiro a semana toda para passar o sábado inteiro andando no shopping de loja em loja, procurando degustação no supermercado, procurando ficha de fliperama que alguém tivesse perdido, e era muito divertido aquilo para mim. Isso me lembra um pouquinho, né? E obviamente tem muito mais para se explorar, mas me lembra um pouquinho de como nós somos pouco livres, como as experiências da nossa história nos moldam. E tem coisas que são maravilhosas e que não tem nenhum tipo de impacto negativo, tem experiências que nos moldam, simplesmente nos fazendo gostar mais ou menos de determinadas coisas, e tem outras experiências que se tornam um condicionamento para nós. Elas tolhem de nós a espontaneidade e nos faz agir de um jeito repetido, como se aquilo que vivemos na infância tivesse prestes a acontecer de novo. Então, por exemplo, na mesma situação do shopping, eu poderia hoje ir para o shopping e me sentir impedido de gastar dinheiro, como se eu ainda fosse uma criança que não tem recurso, que precisa procurar a ficha do fliperama ao invés de comprar. Então, essa também é a forma como as experiências nos condicionam. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Quando nós estamos condicionados por um trauma, é como se houvesse uma fragmentação dentro de nós. Algo fica cindido, separado. E quando algo fica fragmentado, nós não só nos separamos da experiência que não foi tão agradável, como também nos separamos de qualquer recurso que poderia vir dessa experiência. É fácil de entender isso quando a gente pensa numa relação amorosa, por exemplo. Às vezes, para esquecer um amor antigo e tudo aquilo que aquele amor envolve, a gente age como se pudesse arrancar essa pessoa da nossa alma, e a gente arranca junto com ela as experiências todas que a gente viveu junto, os lugares que foi, os gostos que teve, cada uma dos recursos que foram vividos a gente tenta tirar junto. Então é isso que o trauma faz com a gente. Para sobreviver diante de uma experiência que não foi tão prazerosa, que foi intensa e condicionativa, muitas vezes a nossa decisão interna e profunda é nos separar não só da experiência, mas também naquela parte de mim mesmo que agora está ligado àquela experiência, que usufruiu do prazer, que viveu aquilo que poderia tornar-se uma potência. E o fim dessa linha é que quanto mais eu sou exposto a experiências traumáticas que não são bem renegociadas, mais eu me torno um adulto fragmentado, sem força, incompleto, menos maduro. Esse é um curso que eu já realizei algumas vezes na versão presencial. Obviamente a versão online vai ser pocket, mas com muita coisa nova, rica, útil, né, e diferente da versão presencial. E na versão presencial eu sempre começo com a seguinte pergunta, sempre começava antes do apocalipse zumbi com a seguinte pergunta: o que é um adulto? O que você considera um adulto pleno? O que você considera como vida adulta? Quais são os conceitos que para você, os parâmetros que para você norteiam alguém ser adulto? E eu ouvia sempre as mesmas coisas. Alguém que se responsabiliza pelos seus erros, que paga suas contas, que é estável emocionalmente, que consegue transitar por diversas situações sem perder o centramento ou a postura,
que consegue ter boas relações e torná-las duradouras. Tudo isso são parâmetros universais que nós temos de vida adulta. E se a gente for reparar, muitas das vezes não são parâmetros que nós alcançamos, desfrutamos deles facilmente na nossa vida presente. E é sobre isso que é esse curso. Basicamente o que a gente vai fazer é caminhar por momentos da nossa história onde a nossa decisão por sobreviver incluiu se fragmentar. E se fragmentando, nós não só nos separamos da dor, como também nos separamos das potências ligadas àquela experiência. Quer dizer, então, que no próximo dia 19, para quem assistiu ao vivo, ou eternamente para quem assistiu o conteúdo gravado, nós caminharemos por algumas camadas dentro de nós, algumas camadas de identidade dentro de nós, para recompor o nosso eu e assim chegar à vida adulta não só com a idade cronológica, mas também com a potência que a vida adulta confere. Nossa estrutura de trabalho para esse encontro é mais ou menos a seguinte: eu compreendo que nós fomos feitos para felicidade, para alegria, para paz, para liberdade, e que isso a gente tem abundância dentro da gente. Agora, para que isso se manifeste, eu preciso sentir que as minhas necessidades são supridas. Por exemplo, a necessidade de me sentir seguro e a necessidade de sentir que eu mereço existir, viver, ser amado, independente daquilo que eu faço. Quando então essas necessidades não são supridas, o que a gente sente é dor. A dor, por exemplo, da inadequação, ou da vergonha, ou da culpa. E diante dessa dor, o que a gente faz na maior parte das vezes é criamos defesas, máscaras, proteções. Muito da abordagem de ajuda que a gente encontra disponível hoje na vida, ela tenta bater nas proteções, e eu compreendo que é muito mais efetivo se a gente acolhe essas proteções, compreende que tem uma dor por baixo e se move para suprir as necessidades, e então assim, com necessidades supridas, eu não preciso mais sentir dor e muito menos vou precisar de proteções para protegerem essa minha dor, porque ela vai ter desaparecido a partir de necessidades que foram supridas. Se isso fez sentido para ti, se parece que ressoou com a tua história, se você sente que pode contribuir, vai ser um grande prazer te ver, tomara que ao vivo, eu acho sempre mais gostoso. Beijo bem grandão, rumo à vida adulta, madura, potente e capaz.